Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre O 15, de Raquel de Queiroz, um dos maiores romances da nossa literatura. Raquel de Queiroz nasceu em 1910 em Fortaleza, capital do Ceará, tal qual esta que vos fala. E apesar de a Raquel ter uma condição de vida muito privilegiada, afinal de contas ela era filha de um juiz e fazendeiro, ela conhecia muito bem a realidade do sertão nordestino, visto que o pai dela tinha propriedades na região de Quixadá, onde a Raquel passa boa parte de sua infância, e lá ela ouve histórias sobre a seca e vê a realidade das pessoas que vivem naquela região tão árida. A Raquel é um dos maiores nomes da nossa literatura, foi a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras e também a primeira mulher a receber o Prêmio Camões. E em 1930, quando tinha apenas 20 anos, ela publica este O 15, que foi escrito quando ela tinha apenas 19 anos. Pois é. E o que a gente tem neste romance aqui? Este livro tem como base histórica a Grande Seca de 1915, daí o título do livro, O 15, e foca no sertão cearense, mais especificamente na região de Quixadá, que era uma região que a Raquel conhecia muito bem. E aqui a gente tem dois planos principais na narrativa. O primeiro que nos é apresentado é o plano protagonizado pela Conceição, que é neta de Dona Inácia, que no comecinho do livro está rezando para que a chuva caia. Conceição é uma jovem de seus 20 e poucos anos, é professora na cidade, mas vai passar as férias com a sua avó na propriedade dela, em uma fazenda, só que a região está sofrendo muito com a seca e a Conceição, vendo que a situação muito provavelmente não vai melhorar, tenta convencer e consegue, felizmente, a avó a sair dali e ir para a cidade, onde ela pretende que sua avó fique até que a situação melhore, a contragosto de sua avó, que queria mesmo é ficar no canto dela. E o segundo plano da narrativa, por sua vez, é protagonizado pelo vaqueiro Chico Bento. Chico Bento está numa situação muito complicada. Ele é vaqueiro na fazenda vizinha à propriedade da avó da Conceição. E a patroa do Chico Bento, vendo a seca se agravar cada vez mais e sem perspectiva alguma de chuva, decide que, caso não chova até o dia de São José, que estava próximo aqui do presente da narrativa, quando a narrativa começa a ser narrada, ela iria ordenar que o gado fosse solto para morrer e todos ali então ficariam sem emprego. E é exatamente o que acontece. Não chove, então Chico, sem emprego, acaba sendo obrigado a pegar os seus poucos pertences, reunir sua família, composta pela sua mulher, Cordulina, e por seus 5 filhos, e tornar-se um retirante, como ficaram conhecidas as pessoas que tiveram que se deslocar por conta da seca intensa em busca de melhores condições de vida. Em certo ponto do romance, as histórias de Conceição e Chico Bento se cruzam. Chico Bento, depois de muito caminhar com sua família, passar uma penúria que, olha, meu Deus do céu, já se prepare aí se você pretende ler este livro, porque acompanhar a jornada do Chico Bento não é fácil, é realmente uma coisa muito sofrida. Enfim, depois de passar sede, passar fome, ele consegue chegar a um campo de concentração, que é como eram denominados os abrigos do governo, que visavam justamente receber esses retirantes, ajudá-los ali, porque eles recebiam doações de mantimentos, ofereciam alguns empregos, mas esses campos de concentração que não se assemelham aos campos de extermínio, o que é importante dizer aqui, apesar das condições precárias dos campos de concentração nordestinos, não dá para fazer esse paralelo. Mas, como eu ia dizendo, esses campos tinham uma outra função também, que era manter essa população que estava carente, faminta, longe dos grandes centros, ou seja, longe das áreas mais ricas do estado. E Conceição fazia trabalho voluntário em um desses campos. Ao ver Chico, ela o reconhece, afinal de contas, ele era vaqueiro na propriedade vizinha, a propriedade da avó dela, e ela faz o que está ao alcance dela para conseguir ajudar aquela família. E o que mais me chamou a atenção neste livro aqui, creio que foi esse o objetivo da Raquel de Queiroz ao inserir esses dois planos narrativos, foi ver como pessoas
que habitavam um mesmo recorte geográfico, a Conceição e o Chico Bento eram vizinhos, são afetados pela seca de maneira tão desigual. A Conceição, depois de conseguir convencer Dona Inácia a sair ali do sertão, consegue pegar um trem, viajar com certo conforto, elas não passam necessidade alguma, têm onde ficar na cidade, e enquanto isso, a gente vê a situação do Chico Bento, que não consegue passagens de trem, então tem que ir a pé com sua família até a cidade, passa sede, passa fome. Tem umas cenas aqui, as cenas mais marcantes, eu diria, da narrativa, são protagonizadas por Chico Bento e sua família. Ele tem um filho que é bebezinho, ele perde membros da sua família, sofre consequências psicológicas que são irreparáveis desse fenômeno. E ele só consegue ajuda quando tem intervenção dessas pessoas que são mais favorecidas. Então, tem a Conceição, que felizmente acolhe aquela família na medida do possível. E a gente tem um outro momento aqui também no romance, em que fica muito nítida uma dinâmica muito característica do Brasil, principalmente em cidades do interior, que é o tal do apadrinhamento. Então, você conhece alguém importante e por conta disso você consegue alguns favores, consegue algumas coisas que em teoria deveriam ser do acesso de todos, mas não é bem assim que a banda toca. Entretanto, queria ressaltar aqui que o livro não é maniqueísta de modo algum, então não coloca os ricos, ai, pessoas malvadas, não sei o quê, e os pobres como os coitados, bonzinhos. Não, os personagens são muito bem trabalhados aqui, mesmo em um livro tão curtinho. Acho que isso é um baita mérito da Raquel de Queiroz, inclusive, porque nesse contexto é bem fácil cair nesse maniqueísmo, mas ela trabalha os personagens realmente muito bem aqui. A gente consegue ver o dilema interno da Conceição, às vezes porque ela quer ajudar aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo ela sente uma repulsa pelo mau cheiro, pela condição daquelas pessoas. Enfim, fiquem tranquilos que a complexidade dos personagens aqui não é um problema. Sobre isso, aliás, queria aproveitar para ler um trechinho da Fortuna Crítica. Não há nenhum sentimentalismo na escritora Gil Kingsley. Constata ela apenas a realidade, sem procurar concluir coisa nenhuma, de uma singela frescura que não pode deixar de comover ao leitor. Não reclama nenhuma providência contra a seca, pois seu livro nada tem de caráter panfletário. Não amaldiçoa a terra, não força sentimento de piedade com invectivas violentas, nem com lamentações pungentes. E nessa edição em que eu li o livro, que sai pela José Olímpio, do grupo editorial Record, a gente tem uma fortuna crítica bem legal, composta por textos que saíram à época de publicação do livro, ou seja, a gente consegue ver como foi a recepção do livro à época de seu lançamento. Lembremos, 1930. E eu queria evidenciar dois pontos aqui que me chamaram especial atenção enquanto eu lia esses textos. O primeiro é o impacto de O 15 na chamada literatura da seca, que compreende as obras que são ambientadas em regiões áridas durante períodos de seca e que retratam então as consequências desse fenômeno, e também o fato de o livro ter sido escrito por uma mulher e uma mulher muito jovem. Comecemos então detalhando o primeiro ponto sobre o impacto de O 15 na literatura da seca. Segundo Augusto Frederico Schmidt, num texto publicado em 1930 mesmo sobre O 15, olhem só, é mais um livro sobre a seca. Dona Raquel de Queiroz descreveu alguns aspectos da vida no interior cearense, de onde o livro nos vem, durante um dos períodos mais dramáticos que o Ceará atravessou, devastado por um sol impiedoso sem termo. Não é o primeiro livro, de certo, que trata do assunto. Existe quase uma literatura inteira sobre este flagelo brasileiro. Porém, em nenhum livro encontrei tanta emoção, tão pungente e amarga tristeza. Ele compara aqui o 15 a outros livros que compõem essa literatura da seca, mas fala que nenhum deles produziu o impacto que o 15 produziu nele. Mas quem mais fala sobre essa questão do impacto de o 15 é ninguém mais, ninguém menos que Mário de Andrade, que se derrete em elogios a Raquel de Queiroz, e a comparação que ele faz é com Os Sertões, de Euclides da Cunha. E segundo Mário de Andrade, prestemos bem atenção nisso, segundo Mário de Andrade, não sou eu que estou falando, até porque eu nem li Os Sertões ainda,
Olha só, estou convencido que o livro de Euclides fez um mal enorme para os brasileiros e dificultou vastamente o problema das secas. Fez da seca uma obra de arte, e nós adquirimos, por causa dele, uma noção tangencial dos nossos deveres para com o Nordeste, uma noção derivada, quase que de função puramente literária. A seca virou bonita, e os nossos deveres, a própria consciência dos nossos deveres, ficaram bonitos também. Então, basicamente, o que ele diz ao longo desse texto aqui é que Euclides da Cunha retratou a seca de forma muito literária, compondo paisagens belas através daquela região tão árida. E o Mário de Andrade vê isso como um desserviço para a região, enquanto, para ele, Raquel de Queiroz faz melhor. Raquel de Queiroz eleva a seca às suas proporções exatas, nem mais nem menos. É horroroso, mas não é Miguel Ângelo. É medonho, mas não é Dante. É a seca. É mais que uma conversão da seca à realidade. É uma conversão à humanidade. Aqui a gente fica sabendo que Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, ficou profundamente tocado pela obra também. Tanto que a Vidas Secas é atribuída influência deste O 15. E vamos aproveitar então para emendar no segundo ponto que eu destaquei, que é a questão de o livro ter sido escrito por uma mulher em plena década de 1930, quando a gente tinha uma produção literária feminina muito escassa aqui no Brasil. Todos os textos aqui que são escritos por homens, sem exceção, tocam nesse ponto do livro ter sido escrito por uma mulher muito jovem. Voltando ao texto do Schmidt, que foi o primeiro que a gente comentou aqui, olha o que ele diz sobre esse ponto. Dentro da nossa limitadíssima produção feminina, não me lembro de nada que seja revelador de tanta possibilidade como esse romance escrito por uma mocinha. E o fato de esse livro ter sido escrito por uma mulher num ambiente, de novo, de escassa produção literária feminina, e ainda mais versando sobre um assunto sobre o qual, acredito eu, nenhuma mulher brasileira tinha escrito um romance ainda, que é a questão da seca, acaba conferindo um frescor a esse tema. Sobre isso, a gente tem o Davi Arrigucci, acho que é assim o nome dele, isso, Davi Arrigucci Júnior, falando o seguinte: o pequeno livro, de ar despretensioso, magro e ligeiro de porte, como foi visto até então, mantém o vício de uma verdadeira obra de arte, com poder de revelação sobre a complexidade da vida brasileira até no fundo do sertão, atingido pelas catástrofes naturais e pelos movimentos da história. Manifestava, já pela adoção da perspectiva feminina, uma nova percepção da mulher e da realidade sertaneja, cujas mudanças são também condicionadas pelo processo geral de modernização do país. E a gente tem alguns reflexos disso no livro. Acredito que o principal seja a personagem Conceição, uma das protagonistas do romance, que definitivamente não é o que se esperava de uma protagonista da época. Então, a Conceição já está com seus 20 e poucos anos, que lembremos para aquela época, uma mulher de 20 e poucos anos, não está nem noiva ainda, com nenhum filho. Meu Deus do céu, era um Deus nos acude. Conceição tá aqui, não pretende se casar, inclusive. Ela até tem, assim, uma quedinha, um flertezinho com o primo dela, chamado Vicente. Se isso aí vai dar algum fruto ou não, leia o livro para descobrir. Conceição também é muito chegada num livro, a exemplo da própria Raquel de Queiroz, que não só tem a sorte de nascer num ambiente privilegiado, no quesito situação financeira, mas também com as próprias ideias dos pais dela, porque desde pequena ela teve muito acesso a livros, lia bastante, não é desde pequena condicionada a chegar naquele ideal de mulher que se tinha para a época. Então, uma mulher que casava cedo, tinha filhos e vivia em função de sua casa. Finalizando os comentários sobre a fortuna crítica que a gente tem aqui, tem algumas coisas que você vai olhar com o olhar de hoje e vai ficar, isso aqui não cola mais, mas lembremos que são textos escritos na época e que, portanto, não tinham como ser com o olhar que a gente tem hoje. Sobre essa edição, além da fortuna crítica bem legal, a gente tem também um glossário, porque o livro tem alguns termos utilizados na região, algumas marcas de oralidade, mas não se preocupem, é super tranquilo, apesar de que vou confessar que preferia que o glossário fosse, na verdade, sob a forma de nota de rodapé, porque é meio chato, às vezes, ter que ficar recorrendo ao fim do livro e aí depois ficar indo e voltando, sabe? Mas, enfim, só minha opinião. O fato de ter o glossário aqui é ótimo. E sempre há uma marcação, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó,
Vocês estão vendo que tem um pontinho no canto? E toda vez que tem esse pontinho no canto é porque na sentença tem alguma palavra ou expressão que está lá no glossário. Mas apesar desses regionalismos, e alguns você pega pelo contexto, tá? Nem precisa recorrer ao glossário. Apesar desses regionalismos, o livro é muito tranquilo de ler, os períodos são curtos, capítulos também. Não se preocupem, porque o livro é bem tranquilinho de ler mesmo. E por fim, nós temos uma cronologia da vida de Raquel de Queiroz. E meu Deus, que vida! Morou em várias cidades do Brasil, fez coisas importantíssimas, escreveu pra caramba. Aliás, depois desse U15 aqui, eu tô doida pra dar continuidade à leitura da obra de Raquel de Queiroz. A gente já tem aqui pro desafio de 12 livros para 2023 deste ano. 2023 é óbvio que é deste ano, então nós estamos em 2023. Para o meu desafio de 12 livros para este ano, vou deixar o link aqui para vocês. A gente tem outro livro da Raquel de Queiroz, um romance intitulado Memorial de Maria Moura, que rezam as boas línguas aí, seria o melhor romance dela. Veremos ainda neste ano, a gente conversa sobre este romance por aqui. E temos então o 15 abrindo o mês do Só Garotas aqui no canal, que é o meu projeto onde eu só resenho no mês de março obras escritas por mulheres. Começamos com um pé muito direito, porque realmente gostei muito deste livro aqui. Se você ainda não leu o 15, recomendo muito fortemente. Não à toa, este livro aqui influenciou obras do calibre de Vidas Secas, que é um dos meus livros favoritos da vida. Temos resenha para ele aqui, aliás, deixarei o link aqui no box de informações. Lendo isso aqui, você percebe que o livro realmente merece o lugar que ocupa na nossa literatura e é um livro que surpreende mais ainda se a gente pensa que foi escrito por uma mulher naquele contexto e uma mulher de tão pouca idade. Se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você gosta, não gosta e por quê. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.